Nós nos apresentamos diante do Senhor mais uma vez, com compromisso, Senhor, de expor as Sagradas Escrituras, dando continuidade, Senhor Deus, a essas exposições que temos feito, querendo, Senhor Deus, extrair aquilo que o Senhor tem a dizer para todos nós, aquilo que a Tua Palavra quer dizer a nós. Eu já oro ao Senhor que quebranta os corações, que tenha o desejo, que sinta que esse desejo venha do Senhor no coração de cada um, de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, de estarem dispostos, de estarem desejosos de ouvir cada palavra, sem distrair. E nós sabemos que isso é um dom, é uma graça especial vindo do Senhor, de poder amar a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra. Isso só pode vir do Senhor. Graças te damos por mais essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos abrir em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Você que tem a Bíblia Revista Atualizada, ela é a que nós usamos, ao meio da Revista Atualizada. Lembrando também que você pode e deve manter a sua Bíblia aberta em Gálatas 2, e os versículos que nós vamos passar, você anote, mas mantenha a tua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 2. Então vamos lá, versículo 1 e 2, eu já fiz a exposição do versículo 1, mas nós vamos ler ele até o versículo 2, e depois nós vamos os versículos adiante. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então vamos lá, eu quero fazer uma introdução antes de mais nada. Como vimos anteriormente, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, que era um judeu, levita, da ilha de Chipre, e Tito, que era um filho na fé, alguém que Paulo, por seu evangelismo, ganhou esta, vamos dizer assim, ele pregou para Tito, é um filho da fé, é alguém que, por meio da pregação do apóstolo Paulo, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então, estes dois foram juntos com o apóstolo Paulo para essa reunião com os apóstolos. Também este era um dos propósitos dele estar em Jerusalém com os apóstolos. E é claro que também, de imediato, eles foram ali por uma missão. Eles foram ali cumprir, em obediência a uma visão, eles foram para Jerusalém. Então, foram, como eu disse, a Jerusalém, e de imediato eles queriam encontrar aqueles que tinham maior influência na igreja, aqueles que eram colunas da igreja, os apóstolos, os 12, para expor o evangelho que ele pregava, para mostrar o ministério que ele exercia. Ou seja, eu estou pregando o evangelho, mas o meu ministério é este, porque o evangelho é um só. Também vimos que ele foi, como eu disse, a uma obediência, a uma revelação. Nós falamos isso a semana passada, a respeito de revelações. A revelação, ela tem um propósito. A revelação, ela é algo sério. Não é assim toda hora. Eu não preciso nem falar daquilo que os irmãos viram essa semana, né, da revelação lá, que eu postei num grupo lá, né? Se aquilo for revelação, enfim. Mas, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de compreensão, as pessoas já não sabem mais o que é uma revelação. Revelação, como eu disse, é algo sério da parte de Deus, que tende como atingir várias pessoas, através de uma pessoa atingir várias, e é assim que o Senhor faz nos dias de hoje também. Então, essa profecia que está em Atos, né, nós falamos sobre essa profecia de Ágabo, muito provavelmente era por causa dessa profecia que estava havendo fome na região da Judéia, em Jerusalém também. Então ele foi levar esses recursos, ajuda aos irmãos
daquela região, ou seja, a revelação era para ajudar alguém também. Nós falamos basicamente esses assuntos a semana passada. Agora nós veremos agora o propósito desta viagem, além de ajudar os irmãos. O propósito da viagem de Paulo era defender o evangelho que pregava e o seu ministério, e apresentar aos apóstolos 12 e mostrar a natureza, a origem do que falava que vinha da parte de Deus. Ou seja, o que eu estou pregando vem da parte de Deus. Então vamos lá, se nós abrirmos aí, você está com a Bíblia sua aberta, no versículo 3, aliás, na parte B do versículo 2, a gente lê aí, 2 vai estar escrito assim: subi em obediência a uma revelação. Então ele subiu, ele foi para Jerusalém em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E lhes expus o evangelho. Expôs a quem? Para quem que ele foi expor esse evangelho? Se você for ver no versículo 9, aí, vai mostrar que ele, as pessoas principais às quais ele tinha o interesse de expor esse evangelho que ele pregava, era a autoridade dos apóstolos, eram os 3 responsáveis pela igreja naquela época, tanto para Tiago, se você for ver no versículo 9 aí, Pedro e João. Então esses são os 3, né? E lógico que se tivesse outras autoridades ali, mas no versículo 9 fala quem estava lá nessa reunião. Então ele mostrou esse evangelho, ele expôs esse evangelho que ele pregava aos apóstolos, aos 12, e também Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que era líder da igreja de Jerusalém. Então, ele mostrou, apresentou o evangelho. Veja, não há evangelhos. Ele foi apresentar o evangelho. O evangelho é um só. Não existe evangelhos. Por isso que hoje nós estamos vendo uma bagunça. Porque você escuta um falando uma coisa, você escuta outro falando outra coisa. E eu vou fazer um comentário a respeito do verdadeiro evangelho. Tudo consiste na doutrina dos apóstolos. Eu preciso saber o que está nas Escrituras. Por isso que nós estamos caminhando, porque em Gálatas vai mostrar detalhes sobre qual é este verdadeiro evangelho. Ele já começa no capítulo 1 dizendo que não há outro evangelho a não ser esse que pregamos, que ele estava pregando. E ele disse, ainda que viesse um anjo, versículo 8 ali, 7, 8, ainda que descesse um anjo e falasse outra coisa, que vai além daquilo que nós temos falado, que seja maldito. Dizendo da importância de nós defendermos também o evangelho. O que é defender o evangelho? É você zelar pelo verdadeiro evangelho. O evangelho não precisa ser defendido. A verdade, Cristo, não é esse contexto. É o contexto de você zelar pela verdade. De você ter discernimento, de querer saber a verdade. Então, como está no versículo, nesse versículo 1, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, que todos nós fazemos parte, nós éramos gentios diante de Deus e hoje nós somos chamados filhos de Deus, porque nós nascemos em Cristo Jesus e hoje nós somos enxertados no corpo de Cristo. Então nós já falamos isso anteriormente. E você, no versículo 2, continua dizendo aí, que prego entre os... Participa comigo, tá? Que prego entre os gentios. Essa palavra pregar, que prego entre os gentios, que é essa palavra em grego kyrisso, que é anunciar publicamente verdades e princípios religiosos, com apelo para que sejam aceitos e seguidos. Então, é necessário pregar, é necessário anunciar o Evangelho de Cristo. Nós anunciamos o Evangelho de Cristo por meio da inspiração do Espírito Santo, mas se eu não conhecer as Escrituras, eu não tenho como falar, eu não tenho como saber se aquilo é verdadeiro ou não, porque os apóstolos deixaram registrados aquilo que eu preciso anunciar. Eu não tenho que anunciar, não posso anunciar outra coisa além daquilo que os apóstolos anunciaram. Por quê? Porque eu estou correndo um sério risco de estar pregando uma heresia.
Então eu preciso saber das doutrinas dos apóstolos, eu preciso conhecer o Evangelho de Cristo para poder falar sobre esse Evangelho. Então hoje nós precisamos entender a importância também de zelar por este Evangelho. Então a palavra pregar é anunciar publicamente verdades e princípios religiosos. Então o apóstolo Paulo, ele fez isso com os apóstolos dos 12, ele pregou para eles este Evangelho. Para você que acha que porventura não precisamos pregar mais, pois o Santo Espírito irá revelar tudo, saiba que nos decretos do Senhor Deus está em anunciar o Evangelho para que os que ouvem possam ser iluminados. Sem a pregação do Evangelho não há conversão genuína, não há regeneração, pois o Santo Espírito age por meio do Evangelho de Cristo. Vou repetir. Sem a pregação do Evangelho não há conversão genuína, não há regeneração, pois o Santo Espírito age por meio do Evangelho de Cristo. E você vai ver essa confirmação em Romanos capítulo 10, versículo de 13 a 15. Não existe conversão genuína que não passa pelo filtro do Evangelho. Não existe. Não tem como. É outra coisa, mas não é conversão genuína. Continuando no versículo 2, então nós estamos lendo: e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então ele pregou este Evangelho em particular, não foi em público. Ele pregou em particular, restrito aos líderes, como já mencionei, os de maior influência, que estavam lá: Tiago, que era o líder da igreja, irmão de Jesus; Cefas, que é Pedro, o principal dos apóstolos, o líder dos apóstolos; e João, que era considerado o discípulo amado de Cristo. Certamente, esses eram os de maior reputação, os que tinham maior ação dentro da igreja. E o apóstolo Paulo foi lá e falou: é assim que eu prego. E Paulo pregou para eles, falou exatamente o que ele estava dizendo. Porque era necessário tanto isso, trazendo para os dias de hoje. E se nós perguntarmos, para algumas pessoas que queiram pregar o Evangelho, por isso que nós temos que ouvir, mas consultar as Sagradas Escrituras, porque nós temos muitas pessoas falando. Agora, a questão é: será que eu estou transmitindo o que Cristo quer dizer, ou estou transmitindo aquilo que eu quero dizer? Entende a diferença ou não? Não é o que eu penso, é o que Cristo pensa. É o que a palavra quer ensinar, não o que eu quero dizer. Por isso, hoje nós temos que filtrar as Sagradas Escrituras, filtrar as pregações por meio das Sagradas Escrituras. Continuando. Para, de algum modo, nós estamos vendo aí no texto, você continuar no versículo: para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão em outras vezes em suas cartas, de forma diferente. O que ele queria dizer com isso? Que o tempo que ele investiu, as viagens que ele fez, os esforços dele, tivesse sido inútil. Então ele falou: eu expus o Evangelho que eu já prego há tanto tempo, aproximadamente entre 14 e 17 anos, que ele pregava, expondo o Evangelho para que de algum modo não tivesse sido inútil o que ele tivesse feito. Logicamente, ele sabia que o que ele pregava era verdadeiro, mas ele foi lá para anunciar: olha, eu estou fazendo isso, e vocês vão entender daqui a pouco sobre a circuncisão. E ele usa essa expressão em outros textos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 3,5, vamos lá, 1 Tessalonicenses, você pode manter a sua Bíblia aí, e o Data Show vai estar, se você quiser anotar, 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Você vai observar que o próprio apóstolo Paulo, ele usa essa expressão das viagens dele. Irmãos, o Evangelho, para ser anunciado naquela época, não era assim como é hoje. Hoje você entra no YouTube, você escolhe o pregador que você quer. Naquela época você tinha que fazer uma viagem de 3 meses, 6 meses, para ir num lugar, para você estar com aquela pessoa e pregar o Evangelho. Ali não era, todo mundo tinha uma Bíblia na mão para poder acompanhar. Eram só nobres, pessoas que tinham acesso a isso, e hoje nós temos acesso a tudo, e digo mais um pouco. Então você tem a obrigação de avaliar aquilo que está sendo pregado.
e não ser um preguiçoso que queira só ouvir, mas não quer ter o compromisso de entender. Você corre um grande risco de cada hora você estar acreditando numa coisa. Então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aí também. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Então, como o apóstolo Paulo, ele disse: mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor, o vosso trabalho. Ele está dizendo o seguinte: eu quero saber, peraí, como é que você está? Mas olha a distância, isso era por carta, tinha essa dificuldade, porque o apóstolo Paulo tinha preocupação de que tudo aquilo que ele pregou, aquilo que ele anunciou, fosse transgredido por alguém que viesse ensinar outra coisa errada, que é o que ele estava enfrentando em Gálatas. Ele pregou o evangelho da graça e veio os judaizantes e começou a ensinar outra coisa. Por isso que muitas vezes eu digo para os irmãos: cuidado com o que você escuta, as pregações que você ouve, de quem você ouve, porque parece que tem a verdade ali, mas quando vê, você percebe que está caminhando para outra coisa, começa a voltar para o homem. Então toda pregação antropocêntrica, ela é um erro, porque se você se faz de vítima, toda pregação, por mais que o homem seja todo homem seja falado, comentado sobre ele, seja mencionado numa pregação, um exemplo de alguém, mas tudo tem que ser levado para a glória de Deus. Então hoje nós vemos a dificuldade, porque tem muitas pessoas querendo ensinar, querendo dar opiniões, mas poucas pessoas querem ensinar o que a palavra do Senhor quer dizer. Então o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação, já tinha esse sofrimento naquela época de saber se realmente eles estavam guardando a fé, guardando a palavra que ele tinha ensinado. Você pode ver aí também em Gálatas capítulo 4, versículo de 10 a 11. Vamos ver aí Gálatas 4, de 10 a 11. Mais uma vez que o apóstolo Paulo cita esta preocupação dele com o verdadeiro evangelho. Ou seja, do trabalho que ele tinha feito, não tivesse sido um trabalho em vão. Guardais dias e meses e tempos e anos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava aqui mais uma vez dizendo sobre o legalismo. Pessoas que queriam viver religiosamente, porque achavam que estavam contribuindo com Cristo para a sua salvação. Isso não existe. E isso é um exemplo do que está acontecendo. Então hoje nós vemos outros temas que estão no nosso meio. Por isso você precisa se esforçar para aprender o evangelho puro e você poder aí caminhar com a tua fé. Como nós vimos hoje dentro das nossas orações, falando sobre João capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus dizendo para nós que a paz está nele. Eu anuncio essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Não dá para pregar um evangelho diluído, dizendo para as pessoas: não, o que você está passando é prova, o que você está passando é do diabo. Não, meu filho, todos nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, mas a diferença é que aqueles que estão em Cristo Jesus sabem que Ele está junto. Não tem outra coisa para anunciar. Falar que você está passando por uma dificuldade porque é um mal, é você jogar a responsabilidade para o outro, você entender que em Cristo Jesus nós vamos passar por isso, mas Ele estará conosco. Precisamos anunciar as verdades do Evangelho. Então, ao apresentar o Evangelho aos apóstolos, os 12, ele esperava a aprovação do ministério ao qual ele foi chamado, pregar o Evangelho aos gentios, a todos nós. Não era sobre o que ele dizia, o mesmo não tinha dúvida, mas era sobre seu ministério de pregar aos gentios, e não pregar aos judeus, mas pregar especificamente aos gentios. Então, os ministérios eram diferentes entre o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, mas o evangelho era o mesmo.
Entendidos? Muito importante entendermos que só existe um Evangelho. Quero fazer um comentário para os dias de hoje. Ouvimos muito se dizer em pregar o verdadeiro Evangelho. Então, o que seria o verdadeiro Evangelho? Quando nós falamos sobre a base da fé reformada, eu poderia resumir aqui nisso, que nós, se fôssemos resumir, qual é a verdade desse Evangelho? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, e glória somente a Deus. Basicamente seria isso. Isso é tudo, porque você não precisa mais nada além disso. Isso é o resumo da reforma protestante. Mas eu quero fazer um comentário. Então, tudo que está relacionado à salvação pela graça, mediante a fé que não vem de nós, que exalta a obra expiatória de Cristo, ou seja, o que ele fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício, o seu sangue derramado. Então, tudo que exalta, que confia nesta única obra, na sua totalidade, ou seja, que a obra que ele fez na cruz é suficiente para o perdão dos nossos pecados, e tudo que centraliza em Deus, tudo que começa e termina em Deus, somente nele, para a glória dele, e tudo isso por meio das Escrituras, estamos falando do verdadeiro Evangelho. Amém? Depois que o apóstolo Paulo, então, ele apresenta o Evangelho que pregava, e pelo qual o ministério foi chamado, ele fala aos Gálatas, observem, que nem Tito, olha aí para você ver no versículo 3, nem Tito, que estava comigo, foi constrangido. Então o versículo 3 vai dizer, contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Vou ler de novo. Contudo, nem mesmo Tito, que Paulo era... para explicar para os irmãos, que alguns irmãos às vezes não entendem, e eu não tenho o porquê eu não explicar uma, duas, três vezes, a mesma coisa, não tem problema. Mas o grego aqui, irmãos, é gentil. Judeu era o povo da promessa. Então, quando Cristo morreu, essa graça foi revelada por meio dos apóstolos, que foi estendida a todos nós. Foi estendida a todos nós, essa revelação veio ali através de Jesus, que nós também tínhamos a oportunidade da salvação, porque o próprio Jesus diz, eu tenho muitas ovelhas que não é deste aprisco, mas de outro, e elas vão vir até mim. Ele vai atrair essas ovelhas, somos nós. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, contudo, nem mesmo Tito, que não é judeu, foi constrangido a circuncidade. Ele não teve que passar pela circuncisão. Então essa palavra constrangido aqui é forçado, obrigado. Ele não teve que circuncidar-se. E eu preciso explicar o que é isso, porque tem muita gente que pergunta para mim, pastor, o que é circuncisão? Eu vou explicar, não sei quantas vezes que eu já falei, mas eu vou falar de novo, que é importante. Para efeito de revisão, quero lembrar para alguns que não sabem o que é circuncidar-se. Já mencionei, mas quero relembrá-los. A circuncisão é a remoção, é um ato cirúrgico, cortar o prepúcio do órgão sexual masculino, aquela pele que prende a glande. Esse ritual era feito pelos judeus, devido à aliança de Deus com Abraão, que está em Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 14. Então, veja bem, eu até quando estava pesquisando algumas coisas a respeito disso, em outras oportunidades, eu vi nas redes sociais, os judeus fazendo essa pequena cirurgia num bebê, num neném, porque essa cirurgia é feita até o 8º dia da criança. Quando eu apresentava a criança no templo, essa criança passava por essa cirurgia, era cortado o prepúcio do órgão sexual masculino, e o próprio Senhor Jesus passou por essa circuncisão. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo de 22 a 23, ele também passou. Mas algumas pessoas talvez vão perguntar, mas Jesus passou, então a gente tem que passar? Não, irmãos, Jesus veio para cumprir tudo aquilo que era necessário da lei judaica.
Jesus também foi batizado nas águas. E João disse para ele: não, quem tem que batizar, o Senhor tem que me batizar, não sou eu. E o que Jesus disse? É necessário para que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Jesus veio para cumprir a palavra do Pai. Mas uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a nossa expectativa, esperança está nele. E hoje, quando nós somos batizados nas águas, essa é a simbologia da circuncisão. Não há mais necessidade disso. Então o apóstolo Paulo enfrentou muita dificuldade, porque muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles queriam continuar a circuncisão. Eles queriam que continuasse circuncidando. Você vai ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 1. Nós já falamos sobre isso, mas vamos ler de novo. E depois eu leio aqui Gênesis, para você entender o que eu estou querendo dizer. Atos 15, versículo 1. Olha o que vai estar escrito aí. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se eles não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Agora imagina, irmão, se o apóstolo Paulo não tivesse pregado o verdadeiro evangelho, estaríamos sendo circuncidados até hoje. E o que está acontecendo na igreja moderna hoje? Estão continuando a trazer coisas do judaísmo de novo. E eu não duvido que tem igrejas que fazem circuncisão hoje. Eu não duvido que tenha. Igrejas que estão fazendo isso, judaizando as igrejas cristãs. Quando eu falei de Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 14, você pode ler na tua casa, você vai ver essa aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, com 99 anos, foi pai com 100 anos. Então ele fez uma aliança com Abraão para circuncidar, ele já de idade. Ele fez, obedeceu, porque ali Deus fez uma aliança com Abraão. E isso perpetuou até a vinda de Cristo. Então no versículo 14, por isso que essa dificuldade do apóstolo Paulo de ensinar o evangelho, que ele tinha que apontar para Cristo, que tudo que tinha no Velho Testamento apontava para Jesus. Tudo que acontecia no Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, e todo o futuro aponta para Jesus Cristo. Então veja, versículo 14, o que está escrito: o incircunciso é aquele que não circuncidou, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então veja a dificuldade que o apóstolo Paulo teve de falar do verdadeiro evangelho, que Cristo já tinha anunciado, e naquele momento de transição do judaísmo para o cristianismo, abandonar as práticas da lei, de forma que você achasse que aquilo você seria salvo. Como eu até fiz um comentário aqui, hoje, se alguém quiser fazer essa cirurgia por questões de saúde, é totalmente aceitável. O que não se pode dizer é que este ato somaria com a obra de Cristo na cruz. Isso seria outro evangelho, o falso evangelho. Então tudo que você acrescenta na obra de Cristo, tudo que você fala, quando alguém pergunta para você, se eu te perguntar, você é um salvo? E se você começa a olhar para você, se eu perguntar para você hoje, você responderia que você é salvo? Essa resposta você tem que ter convicção, mas não é porque você pratica, é por aquilo que Deus faz em você. É por aquilo que Cristo faz em você. Eu ainda tenho muita coisa ainda para mudar, eu ainda tenho muita coisa para deixar. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não tem nada a ver com a salvação, é graça de Deus, é dom do Senhor Deus, é dom da fé, isso vem dele, não é de nós. A convicção de alguém que sabe que é salvo, que não é por obras, ela tem essa convicção de que o próprio Espírito de Deus está trabalhando dentro dela, que o próprio Espírito Santo está falando com ela diariamente, está moldando o caráter dela, está fazendo ela ser parecida com Cristo. O sinal visível de alguém que está sendo salvo é a santificação, é a regeneração, há uma transformação gradativa, ela não para, ela pode ser lenta, outros mais rápido, não interessa, mas o que acontece é que Deus não para de estar movendo o teu coração, te atraindo. Isso é obra do Espírito Santo. Mas os homens queriam garantir a sua salvação. Vamos circuncidar, estou salvo. Entenderam? E queriam
afirmar, não, nós somos circuncidados e nós somos salvos e pronto. Mas os corações deles estavam afastados de Deus. Nós vamos ver isso aqui agora. Os corações dos homens estavam completamente longe. Eles seguiam as leis, mas eles se prostituíam. Eles viviam a vida deles normalmente, sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, com um Deus Todo-Poderoso. Então, até mesmo essa questão de circuncisão, só para enfatizar um pouco mais sobre isso, porque para que algumas pessoas não perguntem, né? Se perguntar eu respondo de novo, mas esse era o ato que simbolizava que alguém era salvo, tinha que circuncidar. Se você tinha empregados, escravos, você tinha que circuncidar todos eles. Se comprasse um escravo, você tinha que circuncidar eles. E aí Tito foi com Paulo lá e falou, ele não é circunciso. E ele tem a obra de Deus nele. Ele crê em Jesus Cristo. Então, Paulo levou Tito, como eu disse, como uma testemunha do ministério dele. Não foi forçado a fazer a circuncisão. Precisamos entender o contexto dos judeus. Eles não se davam bem com os gregos, com os gentios, com os gregos. Levar um grego, um gentio que não fosse circuncidado na igreja era uma afronta, era trazer um desconforto aos que estavam presentes. E isso hoje, irmãos, acontece muito na igreja contemporânea. Como assim, pastor? Quando você pega uma igreja legalista, uma igreja religiosa, é o seguinte: todo mundo parece um pinguim, se veste igual. Aí entra alguém vestido diferente, com uma roupa completamente... Todo mundo olha assim, ó. Fica aquele silêncio, como se a igreja fosse o lugar de anjos, como se a igreja fosse o lugar de santos, que já está no segundo céu, já está quase lá no terceiro céu. As portas estão abertas para todos aqueles que o Senhor Jesus Cristo atrair para ser pregado o Evangelho, para ele escutar o Evangelho verdadeiro. Mas hoje nós observamos e sabemos que tem pessoas que são expulsas do recinto de igrejas por causa do jeito dele. Porque não está se parecendo com... o Evangelho é para todos. O Evangelho é para ser pregado a todos. Nós vamos em Mateus capítulo 28, versículo 18, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado. Então, nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo levou Tito, está aqui, ó, tem um incircunciso aqui, eu não circuncidei ele está aqui. E aí, apóstolos? E aí, Pedro, Tiago, João, tem algum problema? É lógico que eles não tinham que falar. Mas você acha que os judeus que estavam ali estavam tudo de olho? O que é isso? Trouxe um grego para cá, trouxe um gentil. Não é? No coração deles, de outros que estavam ali, ficou aquela dúvida. E você vai ver isso mais para frente. Então nós precisamos entender que o Evangelho é para todos. Todos ouvirem. O Evangelho está disponível para todos ouvirem. A obra salvífica do Senhor, Ele tem os seus, Ele que vai fazer essa obra, mas nós temos a obrigação de pregar o Evangelho para todos. Para todos. Todos nós temos que pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem são os do Senhor. Hoje eu posso estar vendo uma pessoa caída, mas eu não posso julgar aquela pessoa caída e falar, não vou pregar o Evangelho para ele. Não, pelo contrário, porque Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que está perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu vim buscar e salvar o que está perdido, eu tenho que pregar o Evangelho. A obra do Espírito Santo. Ok, irmãos? Então isso tem que ficar claro para nós. Esse foi o momento que Paulo estava ali, levando Tito. Porque o ambiente era esse. Era só para judeus. Não, vocês estão enganados. Não é só para judeus. Em resumo, o que logo mais Paulo vai ensinar em outras cartas, qual seria a verdadeira circuncisão? O que ele chama de circuncisão do coração. Ele vai chamar, em outras cartas, que a circuncisão agora é a circuncisão do coração. Escuta bem isso, estamos caminhando para o final já. Que este sinal na carne
foi substituído pelas marcas levadas por Cristo na cruz. E agora, o que Ele espera de nós é a verdadeira circuncisão no coração. Vamos ver que o apóstolo Paulo cita isso em 2 textos basicamente. Vamos lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, e depois nós vamos em Colossenses 2, de 11 a 12, e nós caminhamos aí para o final. Romanos 2, versículo 29. Romanos 2, 29. 2, 29. Nós podemos ler do 28 ao 29. Do 28 ao 29 vai dizer assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo vai revelando aos poucos aos judeus e a todos nós também, ele vai ensinando essa verdadeira circuncisão, que é do coração. Por isso que atos legalistas, alguém chegar para mim e falar assim, não, a pessoa olhar para você e perceber, talvez falar assim, mas é pastor, mas você é o quê? E olha você de cima embaixo, porque infelizmente ainda tem muito legalismo. Legalismo de olhar para alguém. Por isso que a obra de Deus é de dentro para fora. E é lógico que o próprio Espírito Santo ele vai convencendo você daquilo que é necessário ser feito. Mas é preciso crer nisso, que é Ele que faz essa obra, é Ele que trabalha em nós. Outro texto importante, Colossenses 2, versículo de 11 a 12. Colossenses 2, versículo de 11 a 12. Paulo também vai mencionar a circuncisão do coração. É um coração quebrantado, é um coração transformado pelo Senhor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, pela cirurgia, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A nossa circuncisão hoje, ela está em Cristo Jesus. Ela está nele. Eu vou encerrar com essa fala dizendo assim: já estamos circuncidados em Cristo. O único sinal, marca, que precisa existir em nós, não são as externas. Eu vou fazer aqui eu quero mostrar que eu sou cristão. Aí o cidadão vai lá e ele quer agora, não, vou tatuar agora meu braço inteiro, vou escrever o Salmo 119. Não, meu filho, isso não mostra nada. Não, agora eu mudei de vida. Agora vou trocar as minhas roupas, só vou andar de gravata, terno, Bíblia debaixo do braço, que agora eu mudei de vida, agora eu sou um crente. O único sinal, marca que precisa existir não são externas, mas que haja dentro de nós marcas, atitudes que condizem com o que nós falamos. É ter as marcas de quem foi afetado por Cristo e que reconhece e na prática sabe que não pode viver, andar sem ter um relacionamento com Ele. A marca agora que você tem é dentro de você. Ele te marcou, Ele te feriu com amor, Ele te afetou. Você não consegue mais, você não pode e não consegue mais viver um dia sem estar se relacionando com Ele, sem estar em andamento com Ele, sem amar a Cristo, sem você querer saber das coisas dele. Essa é a circuncisão que o Senhor Deus espera, que faz em nós, aliás, e que espera que nós vivamos de acordo com essa nova circuncisão,
que é a circuncisão no coração. É um coração novo, é um coração quebrantado, é um coração que agora tudo faz por causa dele, que ele está acima de todas as coisas. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor também por essa exposição desses 2 versículos, mas nós vamos continuar caminhando e aprender muito mais. Querido Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo que essa circuncisão se confirme em nós, no nosso coração. Essa marca de que alguém que foi marcado por Jesus, de não ter somente o selo do Espírito Santo, mas de ter sido marcado por Ele. Quando alguém é marcado por alguém, essa pessoa nunca mais esquece. É não esquecer do Senhor, porque aqueles que foram marcados por Jesus Cristo não esquecem dele jamais. Por isso que eu escuto muitas pessoas dizendo: eu sou conhecedor da palavra. Mas se você está no vício de drogas, no vício da prostituição, você não foi marcado pelo verdadeiro evangelho, você só ouviu a letra, mas esse evangelho, ele não te rasgou por dentro. Porque se você é de Cristo, você vai morrer para o pecado, você vai abandonar essa vida, você vai lutar contra isso, você não aceita uma vida de pecado. Você quer voltar, você sabe que não pode viver sem Ele, você sabe que você nunca mais será o mesmo, uma vez que Ele te marcou, uma vez que Ele te selou, uma vez que Ele rasgou você e te transformou num novo homem, numa nova mulher. Você não pode ser mais o mesmo, não tem como ser o mesmo. Se você tentar voltar atrás, o que vai acontecer com você é sentir vontade de comer as alfarrobas dos porcos. Você não precisa chegar nesse ponto para ter que dizer: levantar-me-ei e terei com meu Pai, porque eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Você não precisa disso, basta você pedir ao Senhor. Se você está com o coração endurecido, se você sabe que você não sente mais gosto pela palavra, se você sabe que você não sente mais aquele temor, que você perdeu o gosto de tudo, pede para Ele marcar o teu coração, pede para Ele quebrantar o teu coração, pede para Ele: me ajuda, Senhor, me dá um coração novo, para que essa verdadeira circuncisão seja verdade na minha vida, e toda religiosidade, ou toda atitude que eu fizer, seja em gratidão ao Senhor. Como assim? Se você ora 1 hora de joelhos, meu irmão, isso não te faz mais santo, você faz isso porque você é grato ao Senhor. Se você faz jejum, você não é mais santo que ninguém, você faz isso porque você quer estar a sós com o Senhor, você quer estar mais próximo dEle, você quer ter mais comunhão com Ele. Se você lê a Bíblia, em 1 mês você lê a Bíblia inteira, isso não te faz melhor do que ninguém. Você faz isso porque você é grato ao Senhor por ter dado uma Bíblia na tua mão, na sua língua, e você lê ela porque você tem prazer nela, e você é grato ao Senhor por causa disso. Que o Senhor venha circuncidar o nosso coração, que este Evangelho, o Evangelho que não rejeita, o Evangelho que se estende a todos, o Evangelho que tem que ser pregado a todos. Não sou eu que defino quem ouve o Evangelho, é Cristo que decide quem Ele vai abrir os ouvidos para escutar. Deus seja louvado. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.